Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. O nosso tema é Vencendo os Fantasmas Imaginários. A ideia que vem ao meu coração e à minha mente quando eu falo de fantasmas imaginários contrapõe até mesmo as questões mais existenciais no meu e no seu ser. Porque você pode me dizer, Pastor Hermes, mas eu tenho fantasmas que eles são reais, são físicos, são palpáveis. Mas o texto que eu estou usando, Mateus capítulo 14, a partir do 22, ele me mostra um Deus que sobrepõe, um Cristo que sobrepõe os fantasmas. Então, uso a expressão imagináveis porque lá no fundo, no fundo, eu preciso introjetar no meu ser que não há nada, nem ninguém, nem circunstâncias nessa vida que seja tão forte, tão grande, tão poderosa, tão impactante que vença o que está dentro de mim de mais essencial, que é Cristo, que consiga apagar o Cristo que está em mim. Não há nada que venha a destruir a graça de Cristo. Não há nada que venha a sobrepor o amor de Deus. Não há nada que venha a tirar Cristo do centro da minha vida. Basta eu ter esse entendimento. E eu nem vou dizer que não há nada que seja mais forte do que Cristo, porque não dá para comparar. Cristo é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. É um superlativo hebraísta que demonstra que não podemos nem sequer comparar. Mas quando os discípulos receberam a ordem, você sabe, eles foram para o mar aberto e aquela tempestade muito forte, já na madrugada, e eles viram todo aquele cenário e eles começaram a gritar, clamar, e eles tiveram medo. Interessante que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo. Eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo e era uma anormalidade. Interessante isso. Então, quando eles viram aquela anormalidade, quando eles viram a quebra da rotina, eles saíram da rotina e o coração deles, de certa forma, houve um impacto no coração deles porque eles se sentiram inseguros. Eles não tinham controle da situação. Eles perderam o domínio, entende? Por conta disso, eles começaram a gritar, eles ficaram perplexos, com medo, angustiados. E engraçado que o verso 27 diz assim: Mas Jesus, imediatamente, ou seja, a ação deles gerou uma reação em Jesus imediata. Jesus disse: Calma, pessoal, calma. Tenha um bom ânimo. Sou eu, não tenho medo. Jesus contrapõe a dor deles. Jesus contrapõe o medo deles, a angústia dele. E é esse paradoxo do amor quando Jesus diz o seguinte: olha, tenha um bom ânimo, não tenho medo. Ou seja, para vencer os meus fantasmas, eu preciso colocar ânimo no lugar do medo. Eu preciso substituir, eu preciso despojar o medo e entronizar o temor, a confiança em Deus. Então, a construção dos meus fantasmas eles são construídos quando eu observo muito o cenário. E observando muito o cenário, eu começo a criar realidades, eu começo a problematizar o problema, e isso cria em mim várias sensações. E eu começo a dar as minhas interpretações. E é engraçado que eu não interpreto apenas de acordo com o que estou vendo. Eu as interpreto de acordo com o que estou vendo, estou sentindo e estou também pré-sentindo. Interessante. Agora, é muito importante, assim como os discípulos ouviram essa fala de Jesus, eu e você, para desconstruir esses fantasmas imaginários, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. É Jesus que está dizendo: não tenha medo, calma, não tenha medo, tenha bom ânimo. Minha irmã, eu queria que a minha voz chegasse ao seu coração e à sua mente como a voz de Cristo. Não tenha medo, tenha bom ânimo. Um dia você vai poder, se não falar para mim, você vai dizer para alguém. No dia que eu ouvir aquela palavra, no dia que eu ouvir aquela gota, Deus falou comigo. Eu queria que a minha voz fosse a voz de Deus. Não tenha medo, tenha ânimo. Meu irmão,
Faça com que o teu ouvido escute a minha voz como a voz de Deus. Eu não sou Deus, mas que a minha voz seja a voz de Deus na sua, na sua vida. Para você desconstruir esses fantasmas, não tenha medo, tenha bom ânimo. Ontem nós falamos, não sei se você acompanhou a gota de ontem, mas na gota de ontem, de antes de ontem, perdão, nós falamos sobre os medos preservadores e os medos neuróticos. E esses medos neuróticos, eles são medos espirituais. Então eu preciso conhecer a minha natureza, mas eu preciso também conhecer a natureza de Deus. Mas muitas pessoas, elas preferem, em vez de conhecer a sua natureza, em vez de conhecer as suas potencialidades, em vez de conhecer a natureza de Deus, o poder que há em Deus, eles querem conhecer a natureza dos fantasmas. E aí eles começam a imaginar, eles começam a projetar, eles começam a potencializar esses fantasmas imaginários, então ele se torna maior do que o próprio Deus que está na sua mente e no seu coração. Então, comece a desconstruir a natureza e comece a olhar para a sua vida e veja Deus na sua vida. Qual é a raiz desse seu processo de criação em série, às vezes, de fantasmas? Desconstrua tudo isso, tire a raiz e ouça a voz de Jesus quando ele te diz: não tenha medo, tenha ânimo. É assim, Pai, que eu oro agradecendo ao Senhor pelos meus irmãos e minhas irmãs. Que essa gota chegue como uma enxurrada de graça, de amor, de poder, de unção de Cristo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém.